Voltou? Não fala comigo. Qual é, Hugo? Será que nem em um sonho você vai falar comigo? Do que está falando? Você é tão esperto e não sabe diferenciar sonho de realidade? Achei que fosse mais inteligente. Então por que eu vou perder meu tempo falando com algo que não é real? Que é simplesmente fruto de aleatoriedade ou saudade? E sente a minha falta? E isso importa? Claro que importa! Você nunca deixou de ser importante pra mim. É? E que tal falar isso pro seu namorado? A gente terminou. Na verdade, ele me dispensou. Prefiro a Margarete da classe 7. Você tinha razão quando me disse que ele não prestava. Você é só uma lembrança programada pelo meu cérebro. É uma tentativa de consolação. Então vai dizer o que eu gostaria de ouvir. Hugo, alguns sonhos são tão poderosos que podem se tornar reais. Mas existem aqueles que não são apenas sonhos, que são uma conexão psíquica e uma realidade de sonho. E o que quer dizer com isso? Quero dizer que não sou só um sonho. Sou tão real quanto a luz do sol, o brilho das estrelas e o fluxo do tempo. Nós estamos em um sonho, mas eu sou eu de verdade. Isso é impossível. Você tá num tempo e espaço totalmente distinto do meu. Viagens no tempo sempre foram possíveis em sonhos. O espaço não importa. O sonho é o próprio espaço de que se precisa. E eu tô me comunicando com você por um sonho. Se comunicando por sonho. Viagens no tempo sempre foram possíveis em sonhos. E por que você tá fazendo isso? Proctor Go. O abominável monstro da floresta. Episódio 4. E por que você tá fazendo isso? Você sabe que eu não quero falar com você. Nunca mais. Se você não quisesse falar comigo, não estaria me respondendo e esse sonho teria acabado. Hugo, eu sinto muito, tá? Me desculpa. Eu tava cega pelos meus sentimentos. Cega pelos seus sentimentos? Que tipo de amiga é essa que acaba de arranjar um namorado e deixa os amigos de lado? Que tipo de amiga é essa? Hugo, eu... Que manda o amigo deixar de ser grudento por pedir pra passar um pouco de tempo com ela? Esse pouco de tempo que era o único que eles tinham para conversar e estar juntos. Você me disse coisas horríveis. Me tratou como se eu fosse alguém sem importância pra você. Você, a minha única amiga, a única não-humaniana diferente naquela droga de planeta, tinha se tornado como todos os outros. Me distratou e me virou as costas. Eu sei que errei, que magoei você, que quebrei nossa amizade. Mas acredite, eu tô muito arrependida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas eu não posso. Isso criaria paradoxos e rasgaria o tecido da realidade. E além do mais, eu não tenho uma Proctor. Eu sinto muito, Go. Eu sinto muito mesmo. Você sente muito? Você só tá arrependida porque ele chutou a sua bunda e eu não tava lá para ser seu gato. Você não me deu um mínimo de valor. Um mínimo, Layla. Mas é sempre assim, né? As pessoas preferem quebrar a cara com um idiota do que ficar com alguém que não é idiota, mas é comum. Menos idiota no meu caso. E mais incomum. Mas é fato. Você merece o que passou, Layla. E você não me merece. Eu já disse que sinto muito, Hugo. Já admiti o meu erro. Eu sinto muito ter quebrado a nossa amizade. O que mais que você quer que eu diga? O que mais
só a nossa amizade, Layla. Você quebrou meu coração. Você era a minha companheira, a minha única amiga, a minha melhor amiga. Não consigo confiar em você de novo. Eu tava cega pela paixão. Você nunca se apaixonou, Hugo? Já. Só que ela me jogou fora e disse pra eu deixá-la em paz. Disse pra eu desgrudar. Mas como? Por que você nunca me disse que gostava de mim? E faria alguma diferença? Você com certeza ia ficar com outro. Se como minha amiga você me abandona, imagine como outra coisa. Adeus, Layla. Hugo, espera, eu... Muito tempo já se passou. Já esperei o suficiente. Vamos! Espera! Parece que você pensou em algo. Qual o seu plano? Bom, o seu plano é ir atrás da criatura, certo? Isso. Eu sugiro uma coisa diferente. O que você sugere? E se, ao invés de irmos atrás da criatura, nós fizéssemos ela vir atrás de nós? Desculpa, mas... o quê? Vamos atrair a criatura para uma armadilha. Vamos fazer ele invadir aqui, tomar um preparado que vai fazer ele apagar. É muito perigoso. É um plano ilógico. Acredita em mim, essa criatura é racional. Vai dar certo, confia em mim. Esse plano vai colocar a nossa aldeia em risco. Você me deu 2 horas para pensar em um plano. Então vamos ao ataque, senhora. Agora não. Porque eu darei a tu, Hugo, 2 horas para criar um plano. Se em 2 horas você não tiver um plano, usa o meu. Sacou? Esse é o meu plano. Isso é uma estupidez. Pessoas podem morrer nessa loucura. Assim como no seu ataque. E acredite, o número de mortos seria muito maior. Se temos que pegar mesmo essa criatura, que seja de um jeito inteligente e desafiador. De qualquer forma, vocês vão ter que lutar mesmo, indo para o ataque ou se defendendo dele aqui. Mas como iremos atrair ele pra cá? Do jeito que sempre atrai ele. Entrando no território dele e fazendo muito barulho. Certo. De acordo. Certo, Senator, o seguinte. Eu vou fazer muito barulho e essa criatura vai vir atrás de mim. Assim que você vê que a criatura está muito longe, vai em direção à toca dela, certo? Mas... O quê? não sabemos onde fica a toca dela. Certo, então você vai aproveitar que a criatura está longe e vai por aqui procurar, certo? Certo. Tem certeza disso? Não. Ai, meu pai. O que será que ele vai fazer? Nunca ouvi esse tipo de grito. Sério que em todas as formas que tinham pra gritar, ele tinha que gritar como Tarzan?
dá muito medo. Tenho medo dessa criatura. Tenho medo dessa floresta. Vamos atrás do dragão. No próximo episódio, o final desta aventura está chegando. Em breve, o abominável monstro da floresta é capturado.